Olá, vamos dar início a mais Q&A dessa semana. Hoje com um ambiente diferente, né? Estou em trânsito, estou em viagem, então faremos a gravação um pouquinho diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Se você quiser participar dos Q&As, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Instagram, onde abrimos uma caixinha para perguntas toda quinta-feira. Então, vamos lá. Se hoje mentem tanto, o que mais foi manipulado ao longo do tempo na história mundial? Essa é uma ótima pergunta, né? É o que tem naquela frase do George Orwell, no 1984. Quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. Então, obviamente que é uma manipulação brutal, profunda, da história mundial, e não é por acaso que a esquerda tem operado já há várias décadas para controlar cursos de história, entidades, né, responsáveis por definir oficialmente a história. Uma parte dessa história é definida pela própria imprensa, né, que é dominada pela esquerda. Então, o que nós temos, e que bom que você percebeu isso, é uma sistemática manipulação da história para favorecer uma narrativa específica. E a gente sabe que usualmente é a narrativa de esquerda, a narrativa socialista. A Kamala Harris é a Dilma americana? Olha, eu diria que a Dilma fica parecendo sábia, né? Fica parecendo aí uma grande líder perto da Kamala Harris. A Kamala Harris é um desastre por qualquer ótica que se observe. Ela não consegue se expressar, ela não tem cultura, né? Claramente ela não entende o básico de economia, de história, de política, né, de estratégia militar, de geopolítica. Ela é uma radical, ela é uma extremista de esquerda. Algum tempo atrás, uma ONG que em tese seria, né, independente, não ligada a nenhum partido, traçou o perfil de senadores americanos, e quando ela era senadora, ela foi eleita a senadora mais radical de esquerda do Congresso. E essa página foi retirada do ar recentemente, quando o Partido Republicano lembrou dessa eleição, né? Na verdade, foi em cima de critérios de votação. Então, ela é um verdadeiro desastre, e se por acaso ela vier a ocupar a presidência, nós podemos esperar né, uma verdadeira revolução nos Estados Unidos para pior. Ou seja, uma agenda estilo Obama, só que mais radical ainda. Um aprofundamento do radicalismo de Biden. Parece que o Brasil está entrando num regime autoritário. Eu tenho até medo de dizer o que penso. Não parece. De fato, o Brasil já é um regime autoritário, porque você mesmo tem medo de falar o que pensa. Por quê? Porque efetivamente a punição para quem fala o que pensa, a perseguição, a censura, a possibilidade de prisão, a possibilidade real de prisão. Recentemente, uma pesquisa mostrou que 60% dos brasileiros têm medo de expressar as suas opiniões, e essa é uma sinalização que nós vivemos de fato num regime autoritário. Uma outra característica de um regime autoritário é que você não pode questionar o poder, e é exatamente isso que está acontecendo. Onde tivemos o deputado Nicolas Ferreira sendo alvo de uma abertura, né, de investigação, e agora uma denúncia pelo Ministério Público por ter chamado Lula de ladrão, sendo que, segundo a Constituição, os deputados, os senadores são imunes por quaisquer palavras e opiniões. Então, novamente, a Constituição foi rasgada para perseguir alguém que é reconhecido como inimigo do regime, como acontece em qualquer regime autoritário, enquanto do outro lado a gente vê pessoas difamando, injuriando, sistematicamente atacando a direita, ou as pessoas, né, da direita, sem que haja punição alguma. Ou não lembramos aí do quanto o ex-presidente Bolsonaro foi difamado, por exemplo, chamado até mesmo de genocida, sendo que nesse caso, né, foi tratado como liberdade de expressão. É basicamente isso. Nós temos um sistema duplo de justiça no Brasil, que é típico de ditaduras. Se você é a favor do regime, você pode fazer o que você quiser, inclusive cometer crimes. Se você é contra o regime, você pode ser punido até mesmo por meras críticas. Como funciona de fato a estrutura de poder do Deep State e quais as pessoas que o integram? A estrutura do Deep State basicamente são cargos não eleitos que acumulam muito poder para decidir as coisas e movimentar o país na direção desejada, que vai beneficiar essas pessoas, né? Então você tem
agências de segurança, agências policiais, outras instituições dentro e fora do Estado. E basicamente quem está no topo da pirâmide são famílias muito poderosas, com muito dinheiro ou com muita influência, que têm os seus tentáculos profundamente instalados dentro e fora do Estado para movimentar o país, movimentar as políticas públicas na direção desejada, na direção que vai gerar ainda mais dinheiro e mais poder para essas famílias, para essas pessoas, né? Então, é basicamente assim que funciona. Chegou a vez do MBL, a Polícia Federal investiga MBL por suspeita de difamação e injúria contra Lula. Bom, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, o MBL é o chorume da política nacional. Não tem nada pior do que o MBL no Brasil, pior até do que esses grupos de extrema esquerda. Não podemos esquecer que foi esse pessoal que alimentou o processo de perseguição da direita brasileira, de censura. Eles produziram dossiês para incriminar integrantes da direita durante aquela CPMI das fake news com um objetivo muito simples. Eles querem destruir uma parte da direita para ocupar o espaço e liderar o movimento, né? Eu jamais vi pessoas desse nível. Mas isso não quer dizer que essa investigação, que essa denúncia faça algum sentido. Basicamente é perseguição política. Eles utilizaram uma crítica a políticas desenvolvidas por Lula e estão sendo aí acusados de injúria e difamação por simplesmente fazer uma crítica. Então, por mais que a gente não tenha a menor simpatia pelos sujeitos, não dá para aceitar ou dar força, né, ou apoiar esse tipo de investigação. Mas o que acaba acontecendo é que eles estão pagando o preço por alimentar esse monstro do autoritarismo, da censura, da perseguição contra pessoas que eles não gostavam. Agora estão sentindo gostinho, né? Aquela ideia de tanto faz Bolsonaro ou Lula tá aí, né? Durante Bolsonaro não houve nenhum tipo de investigação nesse nível, né? Por conta de meras opiniões, meras críticas. Moro na Flórida. Qual aplicação que você recomenda no momento atual? Olha, é uma informação muito limitada para eu poder fazer uma recomendação, mesmo uma análise. Mas, de uma maneira geral, os títulos da dívida americana têm apresentado um juro muito atrativo. É o juro mais alto das últimas 2 décadas e tem sido uma alocação muito tranquila, fácil de fazer. Mesmo títulos de renda fixa um pouco mais arriscados, né, como emitidos por corporações, mas corporações que têm uma boa nota de crédito, têm apresentado um retorno muito interessante, um retorno positivo em relação à inflação. Da mesma maneira que nós temos no Brasil, né, os títulos atrelados à inflação, o governo americano, o Tesouro americano para ser mais exato, ele emite também os TIPS, que são títulos que pagam a inflação mais um juro. E esses TIPS nunca ofereceram um retorno tão alto nas últimas 2, 3 décadas. Então, é algo interessante, mas a sua política de investimento depende não só de onde você mora, mas da sua idade, do seu perfil de risco, de uma série de outros fatores. Qual é o órgão responsável pelas eleições dos Estados Unidos, tendo em vista que não existe justiça eleitoral? Justiça eleitoral é jabuticaba, né? Uma coisa que aparentemente só tem no Brasil. E tem outras coisas parecidas em outros lugares, né? Mas em países desenvolvidos não há uma estrutura parecida com a justiça eleitoral. Nos Estados Unidos, a Constituição define que as eleições são organizadas pelos estados e usualmente tem ali o governo executivo de cada estado a responsabilidade de organizar tais eleições. Existe uma comissão eleitoral federal que não tem o mesmo poder, a mesma amplitude da justiça eleitoral brasileira, né, que define certas regras, especialmente para a campanha presidencial e para as campanhas de deputados e senadores, mas cada estado organiza a sua eleição e usualmente é o secretário de estado de cada estado que tem o poder de definir essas regras, claro, com base no que é votado na legislação de cada assembleia eleitoral do estado. Então é descentralizado o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos. Trump está seguro com o serviço secreto ou ele está contratando seguranças particulares? Como confiar? Infelizmente é uma situação muito difícil, né? Porque o governo americano tem uma estrutura gigantesca para poder produzir ex-presidentes ou autoridades, e eu creio que seguranças particulares não teriam essa condição de fazer esse trabalho. E há motivos para duvidar, né? A gente já falou sobre os absurdos que aconteceram
os erros, né, que aconteceram para promover aquele atentado. Ele foi salvo, né, por intervenção divina, não tem outra forma de explicar aquilo. E basicamente o que tem que ser feita é pressão dos republicanos para expor e investigar algum eventual planejamento disso ou uma sabotagem na sua segurança intencional. É difícil a situação. Já podemos considerar esse governo como o pior desde a redemocratização? Olha, o que nós podemos considerar é que a pior fase da história brasileira desde a redemocratização, porque não temos mais democracia, basicamente. Nós tivemos uma situação em que o sujeito que estava na cadeia foi retirado da cadeia para ser colocado na presidência, para proteger todo um establishment podre, né? E as liberdades individuais não são mais respeitadas. Não temos mais liberdade de expressão, o devido processo legal não existe mais, as pessoas são perseguidas por uma opinião política. Então não é nem uma questão de avaliação de um governo, né? Hoje nós temos um regime, não é mais um governo. E obviamente que isso é o pior desde a redemocratização, ou até mesmo um dos piores momentos da história do Brasil. Por que a oposição no Senado não consegue pressionar o Pacheco para colocar o impeachment de ministros do Supremo? Olha, vocês têm que entender que o establishment político, em sua maioria, é corrupto. E até bem pouco tempo atrás, parte dessas pessoas estavam na cadeia ou com a perspectiva de ir para a cadeia, ou até mesmo, né, na melhor das hipóteses, abandonar a vida pública, pelo que foi revelado durante a Lava Jato. Hoje, esse pessoal está blindado, não tem mais medo de nada. Então, por que motivo a maioria dos senadores que tem o rabo preso vai se interessar em modificar o status quo, modificar a situação em que eles estão sendo protegidos de qualquer ato de corrupção, de qualquer passado, né, obscuro? Não há interesse da classe política em mudar esse arranjo, pelo menos da maior parte dessa classe. E esse é o ponto. Não é uma questão de coragem, de pressão, é uma questão de vontade. Não há vontade da classe política, por quê? Porque hoje ela está blindada. Ela recebeu, né, tudo que ela pediu nas suas orações, que é a blindagem por tudo que cometeu nos últimos vários anos. Devo vender meus dólares físicos e abrir uma conta na Liberta para investir fora do Brasil? Olha, essa é uma decisão individual, mas o que eu posso dizer é o seguinte: dólar físico, ele não é um bom investimento. Por quê? Porque ele vai produzir a perda de valor ao longo do tempo, porque há inflação também em dólar. Inclusive, recentemente nós tivemos um nível alto de inflação, né? Quase 2 dígitos, por conta dos incentivos lá oferecidos pela pandemia, né? Ou produzidos como forma de mitigar os efeitos da pandemia, dos lockdowns, para ser mais preciso. Então, usualmente não é uma boa ideia ter dólares físicos como investimento. E se você está interessado em aprender como fazer esse movimento, nós teremos um evento gratuito que é o Clube do 100, agora em agosto, em que eu ensinarei como fazer esse movimento de fazer investimentos em dólares ou outras moedas através do Hub Estados Unidos, né, o maior hub de investimentos do mundo. Por que ninguém fala que regimes socialistas são os que mais destroem o meio ambiente? Isso é verdade absoluta. Ao longo da história, os regimes socialistas, os regimes de esquerda, são aqueles que mais destruíram o meio ambiente, que mais poluíram, né? Por que isso não é dito? Por um motivo muito simples. Porque hoje os mesmos socialistas utilizam o meio ambiente como desculpa para implementar o socialismo. Então, eles não lembram desse detalhe, que numa sociedade que produz menos riqueza, você terá uma menor preocupação com o meio ambiente, com a natureza, né? É só olhar. Os países que mais investem em preservação ambiental são os países mais ricos. Os países mais pobres são aqueles que mais poluem, né? Então, o que nós temos hoje é um movimento ambientalista que é uma verdadeira farsa. Você quer um exemplo disso? Se o objetivo, se a ideia é diminuir a emissão de carbono, né, diminuir a pegada de carbono aí no planeta, por que não investir em energia nuclear, que é a mais limpa de todas e que teria condições de substituir uma matriz energética que polui mais, né? Porque o objetivo não é esse. O objetivo não é proteger, né, o mundo do aquecimento global ou de outras ameaças ambientais. O objetivo é utilizar essa ameaça para passar uma série de medidas que concentram poder na mão de poucos. É a implementação do socialismo por conta do medo, né, por conta de outros subterfúgios como o do aquecimento global. É por isso. Você compraria um imóvel nos Estados Unidos neste momento? Olha, depende, né, porque tem diversos tipos de imóveis. O que eu posso dizer, sendo acostumado já a atender clientes brasileiros, é que aquela ideia de comprar um imóvel, né, em Miami Beach,
comprar um apartamento para alugar, comprar uma casa em Orlando para alugar, usualmente não é uma boa ideia e vai te oferecer um retorno negativo. Então muito cuidado para o tipo de imóvel que você vai comprar se o objetivo for investimento, né? Se for um imóvel para você passar um tempo, para você morar, é diferente, porque daí tem um custo envolvido que não representa exatamente o investimento. Agora, se for para investir, creio que tem coisas muito mais interessantes, né? Após a saída do Campos Neto do Banco Central, quanto tempo para a população sentir a dor da baixa de juros forçada? De uma certa forma, eu creio que a população já está sentindo, porque a mera perspectiva da politização aí da política monetária, do uso, né, da política monetária como instrumento eleitoreiro, já está produzindo uma forte alta do dólar, o que por sua vez promove a inflação e retira poder de compra do brasileiro. Então, de uma certa forma, as pessoas já estão sentindo na pele essa intervenção, já estão sentindo na pele a postura, né, irresponsável desse governo de explodir as contas públicas. Mas eu tenho dúvidas sobre se efetivamente haverá uma política monetária tão forçada, e nós podemos lembrar, né, que há aí uma limitação para essa intervenção na política monetária, sendo que o Copom define os juros de curto prazo e não consegue definir juros de longo prazo. Ou seja, nós podemos ter um juro de curto prazo artificialmente baixo, mas juros mais longos muito altos por conta de uma intervenção, o que provocará o efeito contrário daquele esperado pelo governo. Então eu ainda acho que talvez não tenhamos, né, uma intervenção tão profunda no Banco Central, mas fica evidente já uma política de gastança por parte do governo federal, que produz alta do dólar, produz alta dos juros, né, mesmo aqueles não controlados pelo Banco Central, pelo Copom, e isso não deve mudar tão cedo. Se houvesse uma guerra, a China teria vantagem sobre os Estados Unidos pela sua enorme capacidade industrial? Olha, a guerra já existe, ela só não está acontecendo da maneira tradicional, né? Da maneira bélica, com ataques aí militares de um contra o outro. Mas nós já temos uma guerra há muito tempo. É uma guerra cultural, uma guerra por corações e mentes, é uma guerra de influência, é uma guerra que se desenvolve e vai se aprofundar nos próximos anos. Eu creio que a maior vantagem da China em relação aos Estados Unidos é que a China tem coesão social. Claro que essa é uma coesão que é promovida principalmente por conta, né, de uma ditadura, ou seja, você integra o poder ou defende o poder, de outra forma você vai sofrer uma retaliação. Mas o maior problema que nós temos não só nos Estados Unidos e no Ocidente é a falta de coesão que a esquerda promove já há muito tempo, né? Então você tem o ataque à família, você tem ataque à religião, você tem ataque à cultura americana, você tem o ataque a todas aquelas bases, aqueles pilares da sociedade ocidental, né? Você chega ao ponto de definir o modelo ocidental como um modelo opressivo, um modelo que deve ser erradicado em nome da justiça social, em nome da igualdade e outros subterfúgios parecidos. Então, esse é o maior problema, né? Não é uma questão de capacidade industrial, a capacidade industrial americana é impressionante, a capacidade militar americana é impressionante. O problema é falta de coesão que a esquerda vem desenvolvendo, vem promovendo há muitas décadas, né, que está oferecendo os seus frutos. Vide aí a abertura das Olimpíadas demonstrando o nível de autodestruição promovida por esse pessoal. O Trump ganha. Existe um nível muito alto de favoritismo de Trump. Em condições normais de pressão e temperatura, seria muito difícil tirar essa eleição de Trump. Mas nós sabemos do que a esquerda é capaz, né? Ele já sofreu um atentado, por milagre, não foi morto, não foi assassinado. E nós sabemos, né, da vontade, do ímpeto, do histórico da esquerda em jogar sujo, em manipular de todas as formas um processo eleitoral. Então não dá para cravar uma vitória, mas neste momento é difícil tirar essa eleição de Trump, a não ser que algo muito diferente aconteça nesses próximos 4 meses. Por que o movimento de extrema esquerda mira no cristianismo, como observamos durante a abertura das Olimpíadas? Para quem não acompanhou, se alguém não acompanhou, nós tivemos basicamente uma abertura das Olimpíadas satânica, em que uma série de ativistas
do movimento LGBT, sopa de letrinhas mais, fez uma chacota, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo lá a encenação da Santa Ceia por travestis, enfim, e outras pessoas dessa militância, né? O que acaba acontecendo? O que nós temos como movimento de esquerda, como base do movimento de esquerda, é o ataque à própria estrutura da realidade. Quando nós falamos em Cristo, quando nós falamos em Deus, muita gente não percebe dessa forma, não entende dessa forma, nós estamos falando na verdade absoluta, naquilo que constitui a realidade humana. Ora, toda a tese luciferiana é a tese de subversão dessa realidade, dessa verdade, da destruição da criação divina e da criação de uma nova ordem, que seria supostamente mais justa, né? Não foi exatamente isso que nós tivemos no início da história, quando Adão e Eva desrespeitaram o que Deus havia sinalizado, né, e resolveram criar o seu próprio mundo. Ali começou a história, ali começou o sofrimento humano. Então, quando nós temos um movimento que questiona a própria estrutura da sociedade, a estrutura natural da sociedade, e tenta impor uma nova realidade, aparentemente com mais liberdade, com mais igualdade, no final das contas é o inverso, né? Você acaba sendo, por exemplo, aprisionado pelos seus instintos mais básicos, nós temos um movimento diabólico. E a esquerda radical nada mais representa do que isso. E ficou evidente durante a abertura das Olimpíadas, onde há a busca não só da ofensa, mas a destruição de tudo aquilo que o cristianismo representa. É por isso que nós temos esse pessoal sempre mirando no cristianismo para levar à frente a sua agenda autodestrutiva da sociedade. É certo dizer que o socialismo é um braço do comunismo? Mais ou menos. Na verdade, segundo Karl Marx, o socialismo seria uma etapa até se alcançar o comunismo. Então nós teríamos o socialismo sendo implementado, em que nós teríamos o Estado, né, controlando a sociedade, sendo proprietário de todos os bens, de todos os meios de produção, até que nós alcançaríamos o comunismo, que seria a extinção do Estado e a igualdade completa entre os homens, né? A liberdade absoluta, que é basicamente uma utopia, é algo impossível de ser alcançado. Na verdade, mesmo o socialismo, ele apresenta um conceito fugidio, um conceito não exato, porque o Estado, no final das contas, não representa exatamente a sociedade, não representa as pessoas, mas representa aquelas pessoas que controlam o próprio Estado, né? Então, nós não podemos tirar em mente que o socialismo sempre será, de uma certa forma, a escravidão das pessoas por uma elite que se diz humanista, que se diz progressista, que se diz igualitária, mas na verdade está concentrando poder politicamente.